E aí, turma, tudo bem? Boa noite. Então, vamos à nossa terceira aula e a nossa segunda aula prática. Então, hoje nós começamos a marcha analítica para a determinação de cátions. Então, vamos falar um pouquinho do que seria essa marcha analítica, tá? Para a determinação de cátions, ok? Então, a análise sistemática de misturas, onde se encontra a determinação de cátions e, mais a seguir, de ânions, né? Nós podemos verificar o quê? Nós podemos verificar que poucos reagentes eles são específicos para a determinação de alguns íons em particular. Então, assim, a maioria é constituída de reagentes gerais, né, que vão reagir com vários íons. Então, assim, antes de se identificar um íon, é necessário, em geral, separá-los dos íons interferentes. Então, assim, foi desenvolvido um esquema, né, elaborado através do qual os cátions eles são primeiramente separados em pequenos grupos. E, em seguida, os íons de cada grupo eles são separados. Veja só, então nós temos vários cátions que são separados em grupos. Depois, dentro desses grupos, nós vamos atrás desses íons específicos. Então, assim, vão se utilizando cada vez mais, né, propriedades específicas dessas espécies para se obter uma reação de precipitação ou, meus queridos, né, a formação de uma cor, tá, que identifique cada íon presente dentro desses grupos. Então, assim, o primeiro grupo, né, que nós iremos identificar através de precipitação consiste justamente, né, nos íons prata, mercúrio, na forma mercurosa, e chumbo, 2+, né, que são os íons comuns, né, que formam cloretos insolúveis. Tá? Então, os reagentes dos grupos, na verdade, do grupo usado, né, para precipitá-lo, na verdade, nós chamamos de reagente de precipitação, será o ácido clorídrico. Tá? Então, o ácido clorídrico ele será o reagente que irá provocar uma reação específica com esses íons aqui, ó, tá? E assim precipitá-los na forma de cloretos. Tá? Então, assim, a maneira mais adequada de a gente apresentar a sequência de separações, tá, de um grupo de metais que nós iremos verificar ao longo de todo o curso dessas práticas, tá, de identificação qualitativa de cátions, né, dentro de 23 metais, então, assim, a maneira mais adequada justamente é a gente utilizar esquemas dos quais nós dividimos esses metais, que são em torno de 23, em 5 grupos. E na aula prática de hoje nós iremos ver o primeiro grupo, formado por 3 metais, que vocês estão vendo aqui. É justamente prata, mercúrio e chumbo. Tá? Então, esses grupos, né, formados, né, por 23 metais, tá, são divididos em 5, né, grupos. Em grupo 1, 2, 3, 4 e 5. 5 grupos de cátions, dos quais nós iremos utilizar técnicas de análise semi-analítica, né, ou microanalíticas, para que nós possamos identificá-los, tá, através desses esquemas que nós iremos discutir ao término dessa teoria da prática. Pois bem, então vamos ao nosso primeiro grupo de cátions, formado pelo prata+, o mercúrio e o chumbo 2+. Então, quanto às propriedades dessas espécies, nós iremos verificar que os íons deste grupo analítico eles são precipitados, ó, como cloreto insolúveis pela adição de um pequeno excesso de ácido clorídrico, meus queridos.
né? Uma vez que o ácido clorídrico será fonte de íons H+ e cloreto, que a gente vai ver que é essencial para a determinação, né, desses cloretos insolúveis para estas espécies, prata, mercúrio e chumbo. Então, o cloreto mercuroso pode ter certeza que ele é o menos solúvel dos três, seguido pela prata e depois o chumbo, que é o mais solúvel deles. Então, o cloreto de chumbo, entretanto, tem apreciável solubilidade em água e por isso não é completamente removido na precipitação do grupo 1. A gente vai verificar que ainda sobra resquícios dele para o grupo 2. Quando nós formos determinar, nós podemos muito bem precipitar ele, né, ou eliminar ele completamente, precipitando ele na forma de sulfeto, com H2S. Então, assim, né? Então, como eu falei aqui, que um grande excesso de ácido clorídrico ele deve ser evitado para evitar a formação de clorocomplexos, como o PbLCl3-, o AgCl2- e o HgCl4- e também o Hg na forma 1. Tá? Então, a solução ela deve estar suficientemente ácida, porém sem excessos, para a gente também prevenir a precipitação de oxicloreto, tá, ok? De bismuto e antimônio, uma vez que as nossas amostras ela terá em torno de 23 metais. Lembrem-se disso, nossa amostra problema ela terá 23 metais e nós teremos que separar esses metais em 5 grandes grupos. Foi o que eu falei para vocês. Nós temos aqui 23 metais, então nós queremos identificar cada um. E a maneira mais fácil é a gente separar eles em grupos. Então nós temos 5 grandes grupos. Então hoje nós vamos ver justamente o primeiro, que são dos 3 metais: prata, chumbo, mercúrio e chumbo. Tá? Então, a gente evita que a solução esteja muito ácida, para a gente não ter a formação de oxicloretos, tá? De bismuto e antimônio, quando tem a presença de outros metais. E também a gente evita um excesso muito grande de HCl, quando nós temos apenas os 3 espécies presentes, prata, mercúrio e chumbo, para evitar a formação de clorocomplexos. Mas é interessante vermos também que, né, os cloretos dos metais do grupo 1, eles diferem quanto à sua solubilidade, principalmente em soluções quentes, que é o que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar bastante essas propriedades e todas as outras propriedades que esses metais possuem, para que nós possamos separá-los e identificá-los com precisão. Então nós podemos ver aqui que o cloreto de mercúrio ele é o menos solúvel dos 3, seguido pela prata, e o chumbo, que é o mais solúvel dos 3. Como nós podemos ver isso aqui, ó, as propriedades de solubilidade desses sais a 25 graus Celsius. Então veja que o menor é o mercúrio, depois seguido pela prata e por último o chumbo, que é o mais solúvel dos 3. Né? Mas nós podemos verificar que essa solubilidade ela varia em função da temperatura. Porque se a 25 graus Celsius eu tenho isso aqui, a 100 eu já tenho um outro cenário. Como, por exemplo, a solubilidade da prata, ela sobe um pouquinho, em torno de 10 vezes, que não chega a ser muito. A gente não tem uma diferença muito grande. A gente vai verificar que em 1 ml eu dissolvo só isso aqui, ó, de cloreto de prata. Entretanto, a 100 graus Celsius, como vocês podem ver aqui, ó, eu já dissolvo 30 miligramas ou um pouco mais com 1 ml de cloreto de chumbo. Então veja o quanto o chumbo é sensível, né, à variação de temperatura. A solubilidade dele aumenta apreciavelmente, muito mesmo. Tá? Então, o aumento da temperatura não modifica significativamente as solubilidades de cloreto de mercúrio, o cloreto mercuroso, e cloreto de prata, apesar dela variar um pouquinho aqui. Enquanto que para o cloreto de chumbo, né, nós verificamos sim que a solubilidade dele aumenta, tá? Como vocês verificaram aqui, de 25 para 100, olha só, é muita coisa. Né? Tal comportamento é utilizado na prática para efetuar a separação analítica do chumbo. Mesmo a temperatura ambiente, a solução do chumbo do PbLCl2 não é muito baixa, não é muito baixa, o que pode provocar a não precipitação completa dos íons chumbos. Olha só o que ele está dizendo. Mesmo a temperatura ambiente,
a solubilidade do chumbo não é muito baixa, como a gente pode ver aqui, a 25 graus Celsius. É 4,4 vezes 10 a menos 3. O que pode provocar a não precipitação dele. Vocês estão vendo? Mesmo ele tendo a melhor solubilidade dos 3, mesmo assim ainda é baixa, a 25 graus Celsius. Né? Então, isso pode acarretar a não precipitação completa de todos os íons chumbos. Né? De tal forma que muitas das vezes nós analisamos a presença dele no grupo 2, no segundo grupo de cátions. Aí precipitamos ele, não é, com sulfeto. Tá ok? Então, o que nós podemos verificar é que até então é que a precipitação, né, desse grupo, ela faz uso de uma propriedade comum aos 3 cátions, que é justamente a formação de cloretos insolúveis. E o que nós podemos observar quanto a outra característica interessante, resumindo até agora, né, é que todos esses cloretos eles tornam-se mais solúveis com o aumento de temperatura. Né, mas que esse aumento, que esse efeito, na realidade, ele é mais pronunciado no caso do cloreto de chumbo. Então vamos, o que eu posso trazer para vocês? Lembra que nós falamos de esquema? Então todos esses grupos de cátions, eles são avaliados através de esquemas. Tá? Então, de um esquema de análise. Então, vamos entender como é que funciona um esquema de análise para a determinação desses cátions. Então, todos vocês irão receber uma amostra contendo 23 metais. No nosso caso, a gente vai simplificar. Vamos colocar apenas os 3. Tá? Então, nós vamos ter 3 metais do primeiro grupo: prata, mercúrio, prata, chumbo e mercúrio. Ao receber essa amostra em torno de 1 ml ou 20 gotas, né, nós vamos acidificá-la com 3 gotinhas. Olha só as gravuras, 3 gotinhas. Aqui vocês vão ver aqui a gota, arroba centrifugar e o triângulo aquecer. 3 gotinhas de ácido clorídrico. Nós vamos agitar, verificar a precipitação, né, e centrifugá-la por 3 minutinhos a 3.000 RPM. Ao terminar de centrifugar, nós vamos verificar. Nós vamos ter a solução e o precipitado. Então, nós vamos separar a solução e identificar a solução em um novo Erlenmeyer, separando ela, não é, do precipitado, chamando de Sol 1 e precipitado 1. Tá? Que vai ser um precipitado branco, do qual vai conter os três metais: prata, chumbo e mercúrio. A esse precipitado 1, PPT1, tá ok? Nós vamos lavar ele com algumas gotas, entenda, algumas gotas, como 2 a 3 gotinhas de ácido clorídrico 6 molar, diluído de 1 para 10. Em seguida, a gente vai pegar, certo, o conta-gotas, retirar essa lavagem ácida que nós fizemos com ácido diluído, tá bom? E descartar. E depois adicionarmos 10 gotas de água quente que estará em um becker, numa chapa aquecedora. Bom? Então nós vamos adicionar 10 gotas de água quente, agitar e em seguida aquecer em banho-maria por em torno de 3 minutos. Tá ok? Por em torno de 3 minutos. Né? Então, aquecido isso, nós vamos verificar o que? Vamos levar novamente para a centrífuga, que eu não coloquei aqui, mas novamente nós vamos levar para a centrífuga por 3 minutos. Tá? Nós vamos centrifugar por 3 minutos. E nós vamos verificar que o cloreto de chumbo ele é solúvel na água quente. Tá? Ou mesmo, como a gente viu, né, ele precipita, né, na água fria. Tá? Porém pouco. Tá bom? Porém, com essa ação aqui, nós vamos verificar e vamos tentar separar justamente quem? O chumbo aqui, ó, da prata e do mercúrio, pela adição de água quente. Tá? Então, nós vamos tentar isso.
Então nós vamos centrifugar por 3 minutos. Ao centrifugar a gente separa a solução, que nós vamos chamar de sol 2 e precipitado 2. Tá? E nós vamos, pelo menos nós vamos entender que essa solução, ela é devido à adição de água quente aqui, nós separamos, solubilizamos todos os precipitados de chumbo, né? De tal forma que quando nós centrifugamos ficou apenas só prata e mercúrio, tá? Teoricamente, e nós vamos fazer um teste para verificar realmente se nós temos chumbo em solução pela adição de cromato de potássio, 5 gotinhas. Então nós vamos adicionar 5 gotinhas de cromato de potássio 0,5 molar. Né? A esse precipitado, né, se nós tivermos a formação de um precipitado amarelo, né, brilhante, que é justamente o cromato de chumbo, nós verificamos teste positivo para a presença de chumbo na minha amostra, chumbo 2+. Voltando ao nosso precipitado, que teoricamente achamos que tem prata, somente prata e mercúrio, porque achamos que todo esse precipitado foi solubilizado, não é? Pela água quente, nós vamos adicionarmos 10 gotas de água quente, tá bom? Aquecer ele e depois centrifugar por 3 minutos. Vamos de novo separar a solução, chamar de sol 3 e precipitado 4. Tá ok? Vamos fazer um teste novamente com cromato, 5 gotinhas de cromato de potássio 0,5 molar. Se houver a formação de precipitado amarelo, gente, nós vamos ter que repetir a lavagem do precipitado 2 aqui, ó, novamente. Tá? Nós vamos adicionar 10 gotas de novo a esse precipitado, que é esse que nós obtivemos, né? Lavar de novo 10 gotas com água quente, deixar aquecer por 3 minutos e centrifugar. E vamos repetir esse procedimento de novo. 5 gotinhas de cromato de potássio 0,5 mols por litro. Se houver a formação de precipitado amarelo, você retorna e faz de novo esse procedimento aqui, ó. 10 gotas de água quente, aquece e centrifuga por 3 minutos. E volta para cá, separa o precipitado e a solução. Adiciona 5 gotas de cromato de potássio 0,5 molar. Até que a gente verificar realmente uma solução sem a formação de um precipitado amarelo. Somente, né, somente uma solução de cor amarelada. Então nós vamos prosseguir, tá bom? Apenas quando nós tivermos uma solução amarela, sem precipitado, ou levemente turva. Tá? Então, acontecendo isso, nós voltamos ao precipitado 4, porque nós temos certeza que todo o chumbo foi retirado da minha solução. Nós não tivemos mais precipitados de cromato de potássio amarelo brilhante. Tá? Então, nós realmente verificamos que nós teremos somente na amostra prata e mercúrio, onde nós vamos adicioná-lo nesse precipitado hidróxido de amônio, tá ok? Hidróxido de amônio, 7,5 mols por litro, 6 gotinhas. Então, nós vamos adicionar 6 gotinhas de hidróxido de amônio, 7,5 mols por litro. Tá ok? E agitar e centrifugar por 3 minutos. Por 3 minutinhos. Após a centrifugação, nós separamos a solução do precipitado, identificamos sol 4 e precipitado 5. Então, nós vamos verificar que a solução 4, devido à adição de hidróxido de amônio, né, ela forma um complexo, né, de cloreto de amônio e prata. Vocês estão vendo? Cloreto de amônio e prata. Tá? Devido à adição do hidróxido de amônio, 7,5 mols por litro. Tá? Então, o cloreto de amônio, a gente vai verificar na solução 4, ele será acidificado com ácido nítrico. Com ácido nítrico 6 mols por litro. Até que o pH esteja ácido. Como é que eu vou verificar isso, professor? Você pega uma fitinha de pH, ok? Merge o bastão de vidro e tira o bastão e toca na fitinha de pH. E verifica se o pH está
ácido. Normalmente é a coloraçãozinha vermelha da fita que nós iremos fornecer a vocês. Bom, então, se tiver ácido, nós vamos verificar a formação de um precipitado branco, que dá teste positivo para a presença de íons prata, devido à formação de cloreto de prata. Tá? De cloreto de prata. E voltando ao precipitado, quando nós adicionamos aqui o hidróxido de amônio 7.000 mols por litro, no precipitado 5, nós vamos ter a presença de mercúrio zero e esse complexo aqui, ó, de cloreto de amino mercuroso aqui, ó, de mercúrio, que é cinza. Ok? Então, nós vamos verificar o quê? Nós vamos verificar que a amônia, normalmente, ela vai provocar uma desproporcionação do cloreto de mercúrio 1 e metade de um mercúrio, como vocês podem ver aqui, ó, metade de um mercúrio e metade de um mercúrio, tá? Que é reduzido justamente a mercúrio livre, que vocês estão vendo aqui, a mercúrio zero, que é preto, tá? E se apresenta de uma forma muito fininha, tá? Então, por ser pouco, às vezes aos olhos parece cinza. E a outra metade, ela é oxidada justamente a esse complexozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aminocloreto de mercúrio 2, que vocês estão vendo aqui, ó. Aminocloreto de mercúrio 2. Ok? O que nos dá um indicativo da presença de mercúrio 2 em nossa solução. Então, esse é o nosso esquema, né, da análise de grupos, né, de metais, né, da nossa terceira aula prática. Então, vejo vocês na nossa aula prática e até mais. Um abraço.